Olá, estudantes da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula aí da semana SEI. A gente está na semana de estudos intensivos e essa semana é uma retomada aí do que a gente viu. Eu selecionei aí uma aula de retomada da atividade 1. Nessa semana o nosso componente também vai estar recebendo alguns alunos das escolas públicas aí da capital, né? Desculpe, umas escolas públicas aí aqui de São Paulo, do estado, né? Para poder fazer umas perguntas e respostas para ver o que eles aprenderam aí nesse primeiro bimestre, se eles estão afiados aí com a educação financeira, por isso que eu estou chamando eles aqui para ver se eles estão afiados. Então hoje eu vou dar uma retomada aí de uma aula especial aí que a gente teve da atividade 1, é uma aula que a gente projetou nossa vida financeira. É uma aula de quanto a gente custa. Mas antes disso eu vou colocar o nome do aprofundamento e vou chamar a professora Roberta, que está aqui do meu lado hoje, para abrilhantar a nossa aula hoje. Muito obrigada pelo convite, eu vou abrilhantar, até parece, a sua aula de hoje. Então, a gente está falando aí da matemática conectada, né? Esse é o aprofundamento? Esse é o aprofundamento, matemática conectada. O nome da UC, o nome da UC é Educação Financeira Sustentável. E do componente, Educação Financeira em Conexão. Então, tá aí o resuminho, eu passo sempre na aula para a gente gravar. Matemática conectada é o aprofundamento, dentro do aprofundamento tem a UC, que é a Educação Financeira Sustentável, e dentro dessa UC são quatro componentes. Um desses é o meu, tem do professor Tony, tem da professora Viviane e da professora Fernanda. Então, somos 4 professores dentro dessa UC, Educação Financeira Sustentável. Vamos para a aula? Vamos para a aula, tô aqui para isso. Você sabe quanto você custa? Ou quanto você custou aí para os seus pais? Quem pagou essas despesas? Foram os meus pais, né? Minha mãe e meu pai, mas eu fico pensando, né? Eu vi quando teve, né? Comecei a ler esse aprofundamento, eu vi essa coisa de despesas, e aí eu fui parar para pensar o quanto eu custei realmente, deve ter sido muito dinheiro. Não tenho essa noção, eu quero ver com você hoje. Vamos ver se a gente tem essa visão aí, né? Porque mais importante do que quanto a gente já gastou, porque já foi mesmo, é saber quanto, né? Quanto que foi esse dinheiro, qual o valor dele, se foi muito, se foi pouco. A gente não pode quantificar isso, porque na época foi nossos pais ou o responsável de vocês que gastou. Mas a gente pode ter uma noção, e aí a gente vai dizer se a gente acha se é muito ou não, né? Eu tenho certeza que é muito, porque realmente, né, eu gasto com todas as coisas que tem envolvendo uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, é bastante coisa. Então eu não tenho noção do valor, mas eu quero ver hoje aí com você, né, a estimativa, esses valores. Como projetar, né? Para poder pensar, nossa, realmente era tudo isso, ou não, estava ali dentro do esperado, ou não, me surpreendeu, quero me surpreender hoje. E eu trouxe a professora Roberta porque ela também tem a Bárbara, né? Minha pequenininha, que tem 3 anos. Vamos ver se ela sabe quanto a Bárbara tá gastando. Ai, tô com medo de ver essa conta hoje, realmente estou com medo. Ela vai sair daqui chorando da aula, mas ela vai ver quanto que a Bárbara tá gastando. Vou sair chorando mesmo, mas vamos lá, vamos lá então. Para isso. O objetivo da aula é, dando continuidade à nossa reflexão sobre a nossa relação com o dinheiro e nosso projeto de vida, quanto você custa? Então, esse questionamento aí é quanto a gente custa. Eu penso que eu não sou barata. Nem eu, nem minha filha. Eu acho que a gente não é, a gente custa, né? Sim, custa, a gente tem os valores e a gente gosta também de comprar coisas, né, com qualidade, e as coisas com qualidade, pelo menos aqui onde a gente mora no Brasil, né? Sim. Elas são um pouco mais valiosas, um pouco mais caras, né? Mas a gente tem que saber equilibrar, e acho que administrando e controlando, fazendo um planejamento financeiro, a gente consegue aí manter nosso padrão de vida e ser feliz com o que a gente tem. Comprar se precisar algum supérfluo, mas mantendo ali sem sair muito, né? Das nossas necessidades, sim, né? Sim. E não ficar sem, né? Eu posso dizer que eu acho que eu sou privilegiada, eu nunca fiquei sem, você já ficou? Eu também não, eu sempre fiquei ali, consegui controlar direitinho e não fiquei sem também. Eu nunca gastei muito no começo do mês e fiquei sem nada no fim, isso nunca aconteceu. Mas pode ser aí, vocês que estão assistindo a aula, pode ser que já aconteceu com vocês, mas esse é o intuito da educação financeira, não ficar sem. A gente vai conseguir gastar sempre um pouquinho, né? E conseguir tentar guardar um pouquinho pensando... Para essas emergências, né? Para poder também pensar no projeto de vida, né? Que esse é o objetivo principal, né? Exato, esse é o objetivo principal. Então, quanto a gente custa é o primeiro questionamento, é a nossa indagação. Tá. Já no segundo slide, ele fala assim, ó,
todos nós temos despesas. Eu tenho, você tem, até com a água que a gente bebe é uma despesa, Sim, tem que ser calculada. Então, todos nós temos despesas. De alguma forma, alguém assumiu isso desde quando a gente nasceu. E quem assumiu essas despesas? A professora Roberta já contou aqui para nós que quem assumiu na casa dela foi Meus dois pais, meu pai e minha mãe. Pai e a mãe dela. No meu caso, só minha mãe, né? Meu pai é falecido, então só minha mãe assumiu aí essas despesas. Quando eu estava bem jovem, meu pai faleceu, então só minha mãe assumiu essas despesas. E aí na casa de vocês, eu fico curiosa, quem assumiu aí essas despesas? Porque até então a gente não pode trabalhar. Vocês estão aí com 15, 16 anos, dá para fazer um freelance, mas não dá para ter um emprego fixo, né? Não dá... Até consegue, mas não é tão assim, não é todo mundo que tem esse... geralmente mora com outra, ou estuda numa PEI, né, numa escola integral, e aí estuda o dia inteiro, não tem como trabalhar. Ou não, mas aí também trabalha, mas também é aquela coisa que não... Né? Mais um freelance, mais uma graninha assim de final de semana. Então alguém deve te ajudar a pagar os gastos. Exato, eu contei também para eles que eu sempre fiz freelance desde os 14, né, como era só minha mãe. Então eu fazia festinha infantil, eu também fiz bastante coisa para poder... E eu ganhava, então minha relação com o dinheiro ela sempre foi muito valiosa. Eu sabia do valor que ele tinha. Quantos balões eu não enchi numa festinha, quantos salgadinhos eu não servi numa... Para poder realmente ganhar e guardar e não sair gastando com qualquer coisa. Então eu sabia exatamente o valor do dinheiro, por isso que a gente tem que pesar isso daí. Então... Continuando aí, então a gente vai para as despesas fixas e variáveis. Então, as despesas no desenvolvimento, quem assumiu essas despesas do nosso desenvolvimento até o momento, né? Então, de quando a gente usava fralda, vocês não podiam ir lá comprar a fralda de vocês, nem escolher a marca. Então, quem escolheu a marca, quem gastou, quem se preocupou aí com a alimentação de vocês, com a roupa que vocês usavam, hoje vocês escolhem. Mas quem se preocupou aí, quem teve essa... Quem deu o remédio, quem com a teve higiene. Todo esse gasto, tanto financeiro quanto de tempo também, né? De dedicação com isso, né? Sim. Também. Quem teve. Então, aí nesse próximo slide ele fala assim, então, alguns exemplos, né? Que a gente pode, exemplos substanciais, né? Que é a nossa roupa, a nossa comida, o nosso transporte, como que a gente se locomovia de ir ao médico, de ir ao hospital quando a gente estava doente. Então, essas despesas, elas eram fixas, porque a gente sempre precisava, né? Ou ir ao mercado, ou ir à farmácia, ou ir... Esse transporte, aí ele variava, claro, não era toda segunda-feira eu vou pegar o mas dependendo transporte. da idade também da pessoa, de ir para a escola ou não, se mora longe da escola, você tem que gastar com esse transporte também, pode variar, dependendo da pessoa, da onde é a escola. Exato. Né? Da onde tem que... Às vezes o mercado é do lado, às vezes não é. Tudo isso, né? Exatamente. E aí, pensando nisso tudo, eu projetei aí, fiz uma projeção financeira de como seria com o dinheiro atual, porque eu já tenho 40, então eu não saberia quanto custaria uma fralda há 40 anos atrás. Eu não saberia, eu até pesquisei, mas o valor não era real, não era o real. Não, então, e a moeda valia diferente. Então, eu não teria como mensurar e fazer o meu. Eu gostaria de fazer o meu para ver quanto que eu gastei lá, mas a gente não tem como, né? Não tem como, não tem mesmo. Tanto que eu usei já a fralda descartável. Meus irmãos, que são um pouquinho mais velhos do que eu, já usavam fralda de pano. Então, tem isso também, né? Vai mudando a geração, a coisa vai, né? Então, aqui a gente está pensando em fralda descartável porque, assim, a gente já está dentro do grupo que usou a fralda descartável e eles também, né? Vocês aí que são de 2000, 2010, acho que é descartável. Então, aí pensando nisso, eu fiz uma projeção aí do 0 a 1 ano e depois eu continuei aí até os 6 anos de idade, depois nós vamos fazer a da Bárbara, aqui para vocês verem como que se faz. Então, vamos lá. Então, a projeção aí no primeiro aninho de vida, do 0 a 1 ano. Quanto que a gente gastou? Claro que isso é uma média, bem média mesmo, é uma previsão baixa, tá? Eu não peguei os valores mais tops e nem mais altos e nem os valores muito, muito baixos também. Igual não a peguei. Média dos valores. Peguei a média dos valores. Então vamos lá. Pensando numa criança aí que usa fralda, quer ler pra gente aí? Lê aí. Sim, a fralda normalmente aí 9 fraldas por dia, realmente 9 unidades. Acredito aí nessa média mesmo de 1 ano, nos primeiros 2 meses e 6 unidades do terceiro até o 12º mês, certo?
Então, ok. E a alimentação, considerando 4 papinhas em média por dia, após os 6 meses de vida, né? Que é onde começa mesmo a introdução alimentar. Isso. Então, e tem uma tabela, né? E pensando nessa papinha, a gente fez pronta, a gente comprou ela pronta. Óbvio que pode ser industrializada. Né? Que na casa de vocês, a papinha foi feita talvez com legumes frescos e tal, e até pode até sair mais barato. Mas eu não teria como projetar. Uma projeção média só para ter uma noção. Só para vocês terem uma noção de como. O Agora é com vocês é para vocês pesquisarem o de vocês. Perguntar aí para o responsável, quem deu a papinha para vocês, como que foi feita isso, como que ela gastou, se foi industrializado, se não foi. O exercício de vocês é esse, mas aí é com eles, né? Sim, então vamos lá na nossa tabela, nossa projeção. Então, primeira coluna, necessidades, que aí você colocou as fraldas, as roupas, alimentação, higiene e saúde, que seriam os gastos principais aí até 1 ano de vida. São as despesas fixas, que uma pessoa, se eu quiser projetar, se eu quiser ter um filho, me projetar aí sendo uma mãe, pensando nisso, eu posso já fazer esse cálculo de quanto eu vou gastar. Aí, valor por mês, então, fralda, R$ 161,85, roupa, R$ 150, alimentação, R$ 238,80, higiene e saúde, R$ 110 por mês. Totalizando num mês, R$ 660,65 em média, certo? Em média. Aí, valor por ano. Claro que a fralda você considerou do jeito que você falou lá em cima, né? 9 unidades nos 2 primeiros meses, 6 do terceiro ao 10º. Se tiver uma dorzinha de barriga e usar mais fralda, eu não tenho como mensurar, né? Então a gente colocou pessoas que no primeiro ano não tem dor de barriga. Esses desastres que tem por aí. Mas em média deu R$ 1.942,20 por ano de fralda. Nesse primeiro ano de fralda. De roupa, R$ 1.800. Alimentação, R$ 2.865,60 e de higiene e saúde, R$ 1.320. Somando aí por um ano, meu Deus do céu, R$ 7.927,80. R$ 7.000 no primeiro ano. No primeiro ano. Então, pensando aí que se vocês forem fazer a soma e quiserem saber se eu fiz as contas certas, eles podem... Sim. Vocês vão ter que pegar o valor do mês e multiplicar por 12. Aí vocês vão achar o anual. Sim, quando a fralda, só toma cuidado, né? Que a fralda ali você fez uma média, mas... Isso, exato, eu fiz uma média e depois do terceiro mês eu usei 6 unidades em vez de só. 9, né? Não usei 9. Então, façam aí as contas certinhas. Então, mais ou menos 7 mil é um pouquinho. 7 mil e um pouquinho é o que vocês vão gastar aí no primeiro ano de vida de uma criança, aí pensando numa coisa, né, mediana ali, não pensando em situações, né, dor de barriga. Se você quiser comprar assim, um carrinho mais caro, né, porque eu não pus nada. Um remédio mais caro. Não pus lençol, não pus nada. No roupas poderia até entrar, mas mesmo assim não, esses 150 aí já é só de roupa mesmo. Normal. Então, tá, legal. Esse então é o primeiro aninho. Então vamos pensar, vamos avançar aí até o terceiro ano. Depois do que fez um aninho, do primeiro até o segundo, do segundo até o terceiro. Isso, vamos pensar aí nos próximos 2 anos de vida da criança. Vamos lá, então. Agora a fralda você não considerou como antes, que eram 9, depois 6, agora são 5 por dia até 1 ano e meio, 18 meses, né? Mais ou menos. Mais ou menos, e 4 até os 3 anos, mais ou menos. Bárbara tem 3 e ainda usa fralda, já tem 3 completo. Mas ela ainda usa fralda, não tem jeito. Mais que 4 unidades? Não, em média dá umas 4, 5 por dia. É a média que eu peguei lá no... É isso mesmo. Então, na tabela a gente tem lá, fraldas. Aqui, né, o gasto por fralda, você diminuiu um pouquinho o valor do gasto por mês. Por quê? Porque a quantidade de fraldas diminuiu. Exatamente, certo? A quantidade de fralda diminuiu, então, óbvio que o valor vai diminuir. Deu 74,70, isso. Roupa 150, você manteve a mesma média. A roupa 110, acho que era, né? Não, 150 a roupa, 110 era higiene, que eu também mantive a mesma. Alimentação, a roupa, 200, aumenta um pouquinho a alimentação. A alimentação aumenta. Porque a criança come um pouquinho mais, né, realmente, nessa idade. Porque ela está crescendo e eu até pesquisei isso, ela não fica só na papinha. Não, ela vai querer fruta, outras coisas. E aí o valor aumenta, né? Sim. E a higiene pessoal, 110, isso por mês, totalizando por mês uma média aí de 534,70. Agora, por 2 anos. Por que 2 anos? A gente está pensando do primeiro até o segundo e do segundo até o terceiro. Então, são 2 anos aí, né? Então, 24 meses. Exato. Se vocês quiserem fazer a conta e multiplicar, vezes 24 é o valor do mês, vezes 24 para sair os 2 anos. 2 anos. Que é a última coluninha. Vamos lá falar então dessa última coluna. Fralda deu aí mais ou menos 1.792,80. Roupas, 3.600. Alimentação, 4.800, tá ficando caro isso, hein? Tá ficando Higiene e saúde, 2.640.
totalizando, meu Deus, 12.832,80. 12 mil reais em 2 anos aí. Já tinha 7 mil e pouco, mais 12 mil. Quase 20 mil. Quase 20 mil. Quase 20 mil. Em 3 anos de vida. Em 3 anos, lembrando aí, gente, que eu não peguei valores muito altos, é uma média, tá? Não é... E não pegou também coisas do tipo carrinho, bebê conforto, não. banheira, coisas além que você tem que comprar, além de pensar que uma criança necessita, né, assim, ela São necessita... os gastos variáveis, né? O que ela necessita mesmo das despesas fixas é isso. Sim. Né? É bem o básico mesmo, mas assim, se ela quiser um brinquedinho a mais ou uma chupeta a mais, talvez não esteja aí nem computada. Não esteja computada. Porque a higiene e saúde, eu pensei mais em medicamento, shampoo, sabonete, essas coisas entram em higiene. Lenço umedecido, né? Essas coisas entram em higiene, não entra muito em... Você não está pensando no luxo, você está pensando no básico realmente para manter uma criança viva e saudável, né? Exato. Tá certíssimo. Tá, e aí, tem mais projeção depois disso? Porque eu parei nos 3, eu já estou pensando, a Bárbara já deve ter gasto aí uns 20 mil até aqui, meu Deus do céu. 20, o que vem pela frente da Bárbara? Pela frente. Então, vamos lá. Então, agora, dos 4 aos 6 anos, vamos andar aí mais 3 aninhos... Tá, agora a gente pensou, você já pensou em tirar a fralda, né? Porque nessa faixa, né, normalmente depois dos 3 a gente começa realmente a retirar. Tem criança que é um pouquinho antes, tem criança que é um pouco depois, mas ok, sem fralda aí. Então só alimentação, roupa, higiene e saúde, né? Você pode perceber que o total do mês ele diminuiu. Sim, a fralda realmente é um gasto. Mas quando você tá de 4 a 6 anos, o eu quero aumenta. E aí não tem nada de eu quero, porque aí é bem do básico, então, viu? Você não pôs o supérfluo, você só colocou o que precisa mesmo. Eu só coloquei o que precisa, como alimentação, roupa e higiene. E a roupa eu ainda mantive os 150. Você foi bem boazinha. Bem boazinha, porque lembrando que quanto mais roupa a criança tá maior, mais roupa ela usa. Mas ela escolhe, ela começa a falar, eu não quero essa, eu quero aquela. Então, fora isso também, a roupa fica um pouco mais cara. Então, quando fica porque ela mais pano, ela fica um pouco mais cara do que quando é bem bebezinho. Tá, então a alimentação por mês você colocou aí, pode pôr para eles, R$200. Exato. Roupa você manteve os 150. E higiene e saúde você também manteve os 110. Aí pensando se tiver que comprar um remédio, mantendo a saúde básica, porque aí já não vai ter mais, tipo, lenço umedecido, mas vai ter outras coisas de higiene. Pensando que talvez o posto não tenha aquele remédio, geralmente, ou pode ser que tenha, mas você queira gastar aí com uma... Aí você pode pôr um condicionador agora na criança, um shampoo, pode passar um creminho pós, né, banho, sei lá. Você vai incrementar e vai dar o elas por elas aí. Tá. Que é uma média... Isso por mês, 460. Lembrando que por mês lá, quando a fralda existia, dava uns 600. Muito mais. Dava Preciso realmente tirar logo a fralda da Bárbara. Dava uns 600 e pouco, agora já está nos 460. E se a gente pensar aí por 3 anos... Agora, então, é vezes 3 vezes 12, 36 meses? 36 meses. Então, vocês vão pegar esse valor por e mês, multiplicar por 36, tá bom? Tá. Então, é 200 vezes 36, vai dar 7.200. Nossa Senhora, de só com comida, Roupa, 5.400. Higiene e saúde, 3.960. No total, 16.560. Já tinha sido 20 mil. Já tinha sido 20 mil. E aqui, em média, 16, já foi 36 mil. A criança completando só 6 anos de idade. Então, foi mais ou menos 36 mil reais até os 6 anos de idade, professora. Realmente. Isso pensando gastos mesmo. Só no básico, tá? A gente não pensou em lazer nenhum, né? Porque... E nem no supérfluos, porque dependendo da idade ali, a criança já começa a pedir uns brinquedos. Você já começa a dar uns brinquedos a mais para a criança, né? Então, a gente nem pensou nisso. E também não pensou em situações que acontecem assim, né? Tipo... Esporádicas nem emergenciais. Nada de emergência. Você só está pensando no básico do básico mesmo. E já deu por volta de 36 mil. Um pouquinho mais ali. Isso pensando nos valores atuais. Então, quando eu e a professora Roberta éramos jovens e as nossas mães... Obrigada por me chamar de velha. As nossas mães eram responsáveis aí quanto a gente custava, né? Pelas nossas despesas. Sim. A gente não sabe mensurar esse valor. Mas, né, pensando no real, deve ter sido por volta de ou um pouquinho mais, porque, né, antigamente... E eu ainda tinha uma irmã, então multiplica isso por 2. Então, 2 irmãos, então... Sim, ela ainda era... Elas em 3, então multiplica isso por 3, você já deu 36 mil, aí vezes 3. Tá, não precisa multiplicar, a gente já entendeu que sua mãe é rica. Não, trabalharam muito para poder bancar os 3. Sim. É isso. Então, a educação financeira. Educação financeira.
E aí, então, pensando aí em todos esses gastos, eu vou começar a organizar a ideia deles. Tá. Como a gente vai organizar isso, né? Excel, adoro isso. Vamos lá, Planilha então. eletrônica. Vamos só colocar o PPT para eles lerem. Então, a gente vai usar uma tabela no Excel com alguns itens, completando o valor estimado do nosso nascimento até os 6 anos de idade. Claro que cada um com a sua realidade, né? Ah, eu sou chique, eu fui em restaurantes, coloca lá, né? Ah, eu tinha uma banheira de hidromassagem, gastava... Coloca, não tem problema nenhum, mas coloca quanto você gastou. Né? Sua realidade, né? Sua realidade. Porque cada um tem a sua. Exato, cada... Ai, professor, isso é muito barato para mim, eu com certeza gastei mais. Então coloca, é isso. Tem que perguntar para o responsável, que esse é o que mais sabe dessas coisas, com certeza. Você não estava lá. Eu não estava lá. Você estava lá, mas você não lembra? Não. Mas perguntar e tentar mensurar isso, né? Fazendo os cálculos aí. Falar, olha, devia ser por volta disso. Aí você vai usar um valor aproximado, pensando na sua realidade. Cada um tem a sua. Exatamente, cada um tem a sua realidade. Agora, então, como é a semana 6, eu sei que vocês já sabem mexer no Excel, mas eu vou estar retomando aí como a gente utiliza a planilha com os gastos da professora Roberta e da filha dela, Bárbara. Eu vou ensinar a colocar o título e fazer a tabela da professora Roberta com a filha dela, Bárbara, e aí eu vou pedir para a nossa produção espelhar o meu Excel com vocês. Aê! Perfeito, então tá na tela. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, embaixo nessa abinha, professora, lá embaixo, onde está escrito planilha, se a gente clicar com o botão direito, a gente pode renomear ela. E a gente vai renomear com o nome da Bárbara. A gente vai colocar o nome... Com acento, por favor, que o da minha filha tem acento. A gente vai colocar o nome da filha dela, que é... Bárbara. A dona... Dos meus gastos. A dona do dinheiro aí da professora. Então, aqui, ó, já tá aqui Bárbara, tá? Então, aqui a gente vai colocar aqui, ó, despesas, o título, tá? Da professora Roberta. Ok, certinho. Descendo aqui, então, cada cédula, né? Eu expliquei para eles que tem as colunas de A até o infinito, não vai só até a Z, tá bom? São infinitos aqui, se a gente andar aqui, ó, vai até... Aí depois vai... o A com B, com C, com D, e depois vai ainda continua, depois vai o B com A, é infinito, é imensurável e vai embora. E também as linhas que são numeradas de 1 a infinito. É importante lembrar que o Excel é uma planilha mesmo infinita, mas que os nossos olhos, eles conseguem ver mais ou menos até o 30, mais que o 30 já fica muita informação numa planilha só, e é bom sempre... Aonde tem esse maisinho do lado do Bárbara... Lá embaixo do lado esquerdo? Exato, a gente pode adicionar outras planilhas que fica muito mais fácil da visualização. E trabalhar com algumas planilhas em vez de colocar ela lá para baixo, porque a informação fica... Para não ficar muita linha, muita coluna, fica né? muita Muito informação. difícil. Uhum. Então vamos colocar aqui, ó, as despesas. Já está ali. Então a gente vai colocar só as básicas, tá? Alimentação... Fralda, né? Pode pôr fralda, que usa muito ainda. Fralda, alimentação, roupas, né? Vestuário que eu coloquei. Vestuário. E depois eu coloquei mais higiene e saúde. saúde. Tem acento, vestuário eu já arrumo. Higiene e saúde. Saúde saiu com acento? Não, vou arrumar. É vestuário, né? Isso. E saúde também. Saúde. Tá bom. Vestuário e saúde. Aí a gente pode deixar, quando a cruzinha fica preta, a gente pode arrastar e deixar certinho aqui, ó. Eles aqui na mesma, com a linha de grade, a gente coloca aqui, ó. Olha, tá colocando até o contorninho. As bordinhas, isso. A gente vai colocar as bordinhas. E aqui no seu nome, a gente pode pintar aí de amarelo. Adorei. Então, despesas da professora Roberta. Eu ensinei para eles que se eles selecionarem com o botão direito... Formatar cédula, já vai sair os reais, ó. Moeda real com 2 casas decimais. Tá ótimo, excelente. Perfeito. Vamos lá, com fralda você acha que você gastou quanto? Ai, meu Deus, você tá pensando isso por mês? Por mês, aqui, vamos colocar aqui, inserir mais uma linha. Colocar aqui, ó, mês.
Deixa eu pensar um pouquinho. A gente tem lá um pacote, ele daí tem mais ou menos umas 60 fraldas. Se ela usa umas 5 por mês, dia. e ela está com 3 anos. 3 Vamos colocar anos, 3 anos 3 aqui. anos. Esses são os gastos da Vai, filha da que você professora. faça a conta, porque você é boa de conta. Você tem 60 lá no pacote, ela usa umas 5 por dia, dão 12 dias, não é? 12 dias. Tá, mas aí então ela precisaria para 30 dias, ela precisaria pelo menos de uns 2 pacotes daquele. Então pode colocar aí uns R$250 de fralda. 250. Acho que deve ser isso. E aí a gente só coloca 250 e dá um enter. Porque já parece reais, né? Já aparece Ah, já programadinha. a alimentação. Bom, aí a alimentação... quanto Eu você tinha colocado colocado? 200. Ah, então pode ser 200 também, porque Ela eu deve acredito comer que... pouquinho, né? Eu ela, acho que ela uns gosta de 200 arroz e reais. feijão, então acho que ajuda. E com roupa? Roupa gasta, né? Porque criança nessa idade, quando você viu, ela já ficou pequena a roupa, né? Eu coloquei uns 150, mas eu acho... acho que uns 200 também, 200. porque ela realmente está crescendo muito. E Agora, higiene e saúde já não gasta muito, porque já que eu já tirei a fralda do higiene e saúde, né? Porque o grande ali era o higiene e saúde. Ela não toma muito remédio, graças a Deus, né? Não tem nenhuma doença muito assim. É mais lenço umedecido, shampoo, sabonete. Então, por mês, eu acho que uns R$100 ainda chutando alto até. Olha, bem econômica. Não gasta E muito, você gostaria não. de colocar mais alguma coisa ou você acha que não, tá bom assim? Na verdade, é que eu pago o plano de saúde, né? Então vamos colocar plano de saúde. O meu eu pago... E a escola, né? Porque eu também coloquei ela numa particular. Porque a professora está aqui. Opa. E ela fica lá. E ela fica lá, não tem quem vai cuidar dela, tá? Então por isso ela vai para a escola, ou creche, né? Vou colocar até... Pode ser creche, porque quando a gente está pensando na creche, a gente não está pensando também só no... Porque ainda acaba gastando com roupa nisso, acaba gastando com alimentação, às vezes não é toda creche que tem. Tá, Sim. plano de saúde pode colocar acho que uns 250 por aí. Tá pondo tudo em dinheiro? Então uns 250. E na creche, é que eu pago o particular, mas vamos pensar na creche, se fosse numa creche pública, ela só você estaria pagando mais o transporte. E talvez a comidinha. Talvez a comidinha, porque dependendo da creche, pede para você levar uns alimentos. Sim. Coloca aí uns 150, vai, por mês, só para dar para ter um valor aí de... Vamos ver o total por mês, depois Não a quero gente... ver. Depois a gente vê o ano aí da professora. Vamos Então, ver como aí. que faz a soma? Mostra, fala pra mim. Aqui, ó, autossoma, tá vendo esse símbolo aí? Do lado direito, superior? Do lado direito superior, parece é o sinal de somatória. Sinal de somatório, parece um M deitado. Lado. Tá. Ao contráriozinho. Clica nele, seleciona primeiro, né? Seleciona todos, clica nele, já vai sair um total Aí você selecionou uma linha a mais já para sair ali a resposta. Seleciona. Então, a professora gasta aí com a filha dela de 3 anos R$1.150. Por mês. Por mês. Só com o básico, sem lazer, sem brinquedinho, sem nada, né? E aí, se a gente quiser fazer vezes 12, como que a gente faz? Aqui a gente pode escrever aqui, ó, ano. Lá embaixo do lado do mês, a gente pode colocar igual. Vamos copiar essa cédula. Então, só clicar nela. Clica nela. Tá, apareceu lá B9. É a posição que ela tá? É a posição que ela tá. Confirma lá, B9. Tá. Aí vocês vão colocar um asterisco que... porque a multiplicação é asterisco, né? Multiplicação asterisco. O X, ele não considera como uma multiplicação, porque o X é uma letra. Tá. Vezes quantos meses? 12, né? A gente tá pensando aí num ano de vida. E dá um Enter. Eita. E aí não coube porque tá muito E pequeno, aí é muito tanto valor. número que nem meu coube. Deus. 13.800 a professora vai gastar esse 2022. Se eu não tirar logo essas só fraldas. com basicão. E se eu tirar a fralda? Como que a gente pode fazer essa conta tirando a fralda? Então, se tirar a fralda, a gente coloca aqui delete. Tá. Aí vai dar R$900, 10.800. 3.000. 3.000. E eu gostaria muito de agradecer aí, você colocar para nós Eu que agradeço ver esses os seus valores. E ficar já... Queria que vocês avaliassem a nossa aula de hoje com a Semana CEI, a Semana de Estudos Intensivos. Ele vai colocar o QR Code. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por estar assistindo a gente. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite, gostei muito. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.